própria família virou as costas para ela por causa de dinheiro. Mas ninguém imaginava o segredo que seria descoberto anos depois em Goiânia. E quando a verdade apareceu, muita gente se arrependeu tarde demais. Antes da história começar, me conta aqui nos comentários de que cidade ou país você está assistindo essa história. E se você gosta de histórias emocionantes, cheias de drama, superação e reviravoltas, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque toda semana tem histórias novas aqui. Agora presta atenção nessa história. Goiânia amanhecia quente, naquela segunda-feira. O movimento começava cedo pelas ruas enquanto Helena caminhava devagar carregando uma sacola simples com verduras e pão fresco. Aos 52 anos, ela levava uma vida humilde em um bairro simples da cidade. Trabalhava como auxiliar de limpeza em uma escola estadual e morava sozinha em uma pequena casa antiga herdada da mãe. A vida nunca foi fácil para Helena. Desde jovem aprendeu a viver colocando os outros na frente dela mesma, principalmente a família. Quando o pai morreu, foi ela quem abandonou os estudos para ajudar a mãe a criar a irmã mais nova, Vanessa. Trabalhou em padaria, lavou roupa para fora, fez faxina e abriu mão de praticamente todos os próprios sonhos para garantir que a irmã pudesse estudar e ter oportunidades melhores. E conseguiu. Vanessa cresceu, se formou em Direito e anos depois se tornou uma advogada conhecida em Goiânia. Casou com um empresário rico, passou a frequentar lugares luxuosos e construiu uma vida completamente diferente daquela onde as duas cresceram. No começo, Helena sentia orgulho da irmã. Afinal, parte daquele sucesso existia justamente por causa dos sacrifícios que ela fez no passado. Mas com o passar dos anos, Vanessa começou a mudar. As visitas diminuíram. As ligações ficaram raras. E aos poucos surgiu algo doloroso entre elas, vergonha das próprias origens. Vanessa passou a evitar levar Helena em eventos sociais. Dizia que a irmã era simples demais para certos ambientes. No começo, Helena fingia não perceber, porque amor de família muitas vezes suporta humilhações em silêncio. Mas tudo piorou depois da morte da mãe delas, Dona Celina. Durante anos, Helena foi quem cuidou da mãe sozinha. Levava em médicos, comprava remédios e dormia inúmeras noites no hospital quando o Alzheimer começou a avançar. Vanessa ajudava financeiramente de vez em quando, mas quase nunca aparecia pessoalmente. Sempre dizia que a rotina de trabalho era corrida demais. Ainda assim, no velório da mãe, foi Vanessa quem recebeu toda a atenção da família. Chegou bem vestida, cercada de pessoas importantes e falando alto sobre o quanto amava Dona Celina. Helena ficou quieta em um canto, observando tudo em silêncio. Porque algumas dores cansam tanto que até discutir parece inútil. Meses depois da morte da mãe, a situação piorou ainda mais. Vanessa começou a pressionar Helena para vender a antiga casa da família. Dizia que o imóvel estava velho, mal localizado e que dividir o dinheiro seria melhor para ambas. Mas Helena recusava. Aquela casa era tudo que restava da história delas. Cada parede carregava lembranças da infância, do pai, da mãe e dos anos difíceis que enfrentaram juntas. Só que Vanessa já não enxergava valor naquilo. Para ela, o passado era algo que precisava ser apagado. Em uma tarde quente de domingo, a família inteira se reuniu para o aniversário de um tio em Goiânia. Helena quase não queria ir, mas acabou aparecendo usando um vestido simples e antigo que tinha guardado havia anos. Assim que entrou no salão, percebeu alguns olhares desconfortáveis. Vanessa conversava com empresários e amigos ricos perto das mesas principais. Quando viu Helena chegando, o sorriso desapareceu imediatamente. E então aconteceu algo que Helena jamais esqueceria. Na frente de várias pessoas, Vanessa se aproximou e pediu discretamente para a irmã não ficar misturando assunto com os convidados importantes, porque aquilo poderia causar má impressão. Helena sentiu o rosto queimar na mesma hora. Tentou fingir que não ouviu direito. Mas Vanessa continuou dizendo que certos ambientes exigiam postura diferente.
Algumas pessoas próximas perceberam o clima pesado e ficaram em silêncio constrangidas. Helena ficou parada segurando a bolsa com força enquanto o coração apertava lentamente. Porque naquele instante ela percebeu algo doloroso. A irmã, que ela praticamente ajudou a criar agora, sentia vergonha dela. E ela ainda não fazia ideia de que aquela humilhação seria apenas o começo da maior verdade escondida daquela família. Depois da humilhação no aniversário do tio, Helena passou o restante da festa praticamente em silêncio. Sentou em uma mesa afastada perto da parede enquanto observava a movimentação do salão. As pessoas riam, conversavam e tiravam fotos ao lado de Vanessa como se ela fosse o grande orgulho da família. E talvez realmente fosse. Afinal, para muita gente, sucesso sempre parece mais importante do que caráter. Helena tentava manter a expressão tranquila, mas por dentro sentia algo quebrando lentamente. Não era apenas vergonha. Era a sensação amarga de perceber que os próprios sacrifícios tinham sido apagados da memória da irmã. Em determinado momento, uma prima mais velha se aproximou discretamente e perguntou se estava tudo bem. Helena apenas sorriu de leve dizendo que sim, porque passou a vida inteira escondendo dor para não incomodar ninguém. Pouco depois decidiu ir embora antes mesmo de cantarem parabéns. Saiu do salão devagar tentando evitar chamar atenção. Mas enquanto caminhava até a porta, ouviu sem querer duas mulheres comentando baixinho sobre ela. Diziam que Vanessa devia sofrer tendo uma irmã tão simples, enquanto frequentava ambientes importantes. Helena fingiu não escutar, mas aquelas palavras atravessaram o peito dela de uma forma difícil de explicar. Naquela noite, voltando sozinha de ônibus pelas ruas iluminadas de Goiânia, Helena olhava a cidade pela janela enquanto lembranças antigas voltavam sem parar. Vanessa criança pedindo ajuda nas tarefas da escola. Vanessa chorando porque queria estudar em um colégio melhor. Vanessa prometendo que nunca esqueceria tudo que a irmã fazia por ela. E agora, parecia que tudo aquilo pertencia a outra vida. Quando chegou em casa, Helena encontrou o silêncio antigo esperando por ela. A pequena casa simples ainda guardava cheiro de café e móveis antigos da mãe. Ela deixou a bolsa sobre a cadeira da cozinha e ficou alguns minutos parada, olhando fotografias antigas na parede. Em uma delas, as duas irmãs apareciam ainda adolescentes abraçadas na frente da casa. Vanessa sorria segurando os livros da escola, enquanto Helena usava uniforme de padaria depois de passar o dia trabalhando. Helena passou os dedos sobre a fotografia, devagar sentindo os olhos marejarem. Porque durante muito tempo, acreditou que amor e sacrifício eram suficientes para manter uma família unida. Mas começava a perceber que algumas pessoas se afastam justamente de quem mais ajudou elas a crescer. Nos dias seguintes, Vanessa continuou insistindo sobre a venda da casa. Ligava quase diariamente dizendo que Helena estava sendo emocional demais e que precisava pensar no futuro. Chegou até a comentar que uma construtora tinha interesse enorme no terreno por causa da localização valorizada do bairro. Helena recusava todas as vezes, não pelo dinheiro, mas porque sentia que vender aquela casa seria como apagar definitivamente a história da mãe e do pai. Só que Vanessa parecia incapaz de entender isso agora. Certa manhã, enquanto limpava corredores na escola onde trabalhava, Helena começou a sentir uma forte tontura. Tentou continuar normalmente, mas as pernas ficaram fracas e ela precisou sentar rapidamente perto da parede. Algumas colegas correram para ajudar preocupadas. Depois de insistirem bastante, convenceram Helena a procurar atendimento médico. Horas depois, sentada no consultório simples de uma clínica pública, ela recebeu uma notícia que fez o chão desaparecer por alguns segundos. O médico explicou que alguns exames mostravam um problema sério no coração. Nada que exigisse cirurgia imediata, mas o tratamento precisava começar rápido. Helena ouviu tudo em silêncio, segurando a bolsa contra o peito. A primeira coisa que pensou não foi nela mesma. Pensou no dinheiro dos remédios. Pensou nas contas da casa. Pensou em como trabalharia daquele jeito. O médico recomendou repouso, menos esforço físico e acompanhamento constante.
Mas Helena sabia que descansar era um luxo distante da realidade dela. Naquela noite, depois de muito pensar, decidiu ligar para Vanessa. Talvez pela primeira vez em anos realmente precisasse da irmã. A ligação demorou para ser atendida. Quando Vanessa finalmente respondeu, parecia ocupada e impaciente. Helena tentou falar calmamente sobre os exames e o problema no coração. Mas antes mesmo dela terminar, Vanessa suspirou irritada, dizendo que estava entrando em uma reunião importante. Falou rapidamente que depois conversariam melhor. E desligou. Helena ficou imóvel, segurando o telefone por vários segundos, enquanto o silêncio tomava conta da casa mais uma vez. Foi então que percebeu algo doloroso. Durante toda a vida, ela esteve presente nos piores momentos da irmã. Mas agora que precisava de apoio, estava completamente sozinha. Só que Helena ainda não sabia que existia um segredo guardado por Dona Celina durante décadas. Um segredo capaz de destruir tudo aquilo que Vanessa acreditava controlar naquela família. Depois da ligação fria de Vanessa, Helena passou a noite praticamente sem dormir. O ventilador antigo fazia barulho no quarto enquanto ela permanecia olhando para o teto tentando organizar os pensamentos. O coração apertava não apenas pelo problema de saúde descoberto naquele dia, mas pela sensação dolorosa de abandono. Pela primeira vez na vida, ela realmente precisou da irmã. E justamente naquele momento percebeu que já não podia contar com ela. Na manhã seguinte, mesmo sentindo o corpo cansado, Helena levantou cedo como sempre. Preparou café simples, regou as plantas da varanda e tentou seguir a rotina normalmente. Porque algumas pessoas aprendem desde cedo a continuar mesmo machucadas. Só que agora existia algo diferente. O medo silencioso do futuro. Enquanto organizava alguns documentos antigos da mãe dentro de uma gaveta da sala, encontrou uma caixa pequena de madeira que não via fazia anos. Dentro havia fotografias antigas, cartas amareladas e papéis guardados por Dona Celina ao longo da vida. Helena começou a folhear aquilo devagar, mais por saudade do que por curiosidade. Mas em determinado momento encontrou um envelope fechado com o próprio nome escrito na letra da mãe. O coração acelerou imediatamente. O envelope parecia antigo, já amarelado pelo tempo. Helena ficou alguns segundos olhando para aquilo antes de abrir. Dentro havia uma carta curta e um documento dobrado cuidadosamente. As mãos começaram a tremer enquanto lia as primeiras linhas. Dona Celina escrevia que guardou aquele segredo durante muitos anos porque acreditava estar protegendo a família. Mas sabia que um dia Helena precisaria conhecer toda a verdade. Helena sentiu o peito apertar ainda mais conforme continuava lendo. A carta revelava algo que mudava completamente tudo o que ela acreditava sobre a própria vida. Vanessa não era filha biológica de Dona Celina e do pai delas. Quando ainda era bebê, foi deixada na porta da casa da família por uma mulher desconhecida durante uma madrugada chuvosa no interior de Goiás. Dona Celina e o marido decidiram criar a criança como filha sem nunca contar nada para ninguém. Nem mesmo Vanessa sabia da verdade. Helena parou de ler tentando respirar direito. O mundo parecia girar ao redor dela. Continuou olhando a carta enquanto lágrimas silenciosas começavam a cair. Dona Celina explicava que teve medo de revelar aquilo durante a vida inteira porque não queria destruir o vínculo entre as irmãs. Mas também confessava outra coisa ainda mais surpreendente. A antiga casa da família estava oficialmente apenas no nome de Helena. Anos antes de morrer, Dona Celina decidiu fazer isso porque acreditava que Helena foi a única pessoa que realmente permaneceu ao lado dela até o fim. O documento dentro do envelope confirmava tudo. Helena sentou lentamente no sofá, tentando entender o tamanho daquela descoberta. Não era sobre dinheiro, nem sobre herança. Era o peso de perceber quantas coisas ficaram escondidas durante décadas dentro daquela família. Ao mesmo tempo, sentia culpa só de imaginar como Vanessa reagiria se descobrisse a verdade. Porque, apesar de tudo, ainda amava a irmã, mesmo depois das humilhações. Naquela tarde, Helena recebeu a visita inesperada de Neide, uma vizinha antiga que foi muito próxima de Dona Celina.
Enquanto conversavam tomando café, Helena comentou sobre os exames e o problema no coração. Neide ficou preocupada imediatamente. Mas então percebeu os documentos espalhados pela mesa e perguntou o que estava acontecendo. Depois de hesitar bastante, Helena mostrou a carta da mãe. Neide ficou em choque. Levou a mão à boca emocionada, antes de confessar algo que guardava fazia anos. Disse que Dona Celina realmente encontrou Vanessa ainda bebê naquela madrugada chuvosa. Pouquíssimas pessoas sabiam daquilo. E Dona Celina sempre teve medo de que a verdade afastasse as irmãs no futuro. Helena escutava tudo em silêncio, tentando controlar as emoções. Neide então segurou a mão dela e disse algo importante. Falou que sangue pode até criar origem, mas amor verdadeiro é o que constrói família de verdade. Helena abaixou os olhos emocionada, porque no fundo sabia que aquilo era verdade. Vanessa pode não compartilhar o mesmo sangue, mas ela ajudou a criar aquela menina como irmã desde a infância. Só que agora existia outro problema crescendo diante dela. Vanessa continuava pressionando sobre a venda da casa, sem imaginar que legalmente não tinha direito algum sobre o imóvel. E Helena sentia que, quando essa verdade aparecesse, tudo poderia explodir de uma forma impossível de controlar. Durante os dias seguintes, Helena viveu como se carregasse um peso enorme dentro do peito. Não apenas por causa do problema no coração ou das dificuldades financeiras, mas pelo segredo descoberto dentro daquela caixa antiga. Toda vez que olhava para Vanessa, mesmo de longe através das redes sociais ou das mensagens frias cobrando a venda da casa, sentia um conflito impossível de explicar. Parte dela queria esconder aquela verdade para sempre, exatamente como Dona Celina fez durante décadas. Mas outra parte começava a perceber que a situação estava chegando em um limite perigoso. Vanessa já não escondia mais a obsessão pelo imóvel da família. Ligava constantemente falando sobre propostas de construtoras, documentos e divisão de dinheiro. Parecia enxergar aquela casa apenas como um terreno valioso no meio de Goiânia. Helena, porém, ainda enxergava ali a vida inteira delas. As marcas de crescimento na parede da cozinha. O quintal onde brincavam quando crianças. O quarto simples onde a mãe passou os últimos dias, antes do Alzheimer, a apagar quase todas as lembranças dela. Cada canto daquela casa carregava história. Só que Vanessa parecia determinada a apagar tudo. Em uma tarde abafada de sexta-feira, Helena recebeu uma notificação inesperada no celular. Era uma mensagem de Vanessa avisando que passaria na casa naquela noite para conversar de uma vez por todas sobre a venda. O tom da mensagem já deixava claro que não seria uma conversa tranquila. Helena sentiu o estômago apertar imediatamente. Passou o restante da tarde inquieta, andando pela casa enquanto tentava decidir o que fazer. Parte dela queria contar toda a verdade logo. Outra parte ainda tinha medo de destruir completamente a relação entre as duas. Quando a noite chegou, Vanessa apareceu dirigindo um carro luxuoso que chamou a atenção até dos vizinhos. Entrou na casa olhando ao redor com expressão crítica, como se aquele lugar simples incomodasse ela fisicamente. Helena ofereceu café, mas Vanessa recusou dizendo que precisava resolver tudo rapidamente porque tinha outro compromisso importante depois. Sentaram na sala em silêncio por alguns segundos. Até que Vanessa começou a falar de forma direta. Disse que a construtora aumentou a proposta pela casa e que seria loucura Helena continuar recusando. Comentou que com aquele dinheiro poderiam finalmente encerrar aquele ciclo velho. Helena ouviu tudo em silêncio, segurando as mãos trêmulas sobre o colo. Então perguntou calmamente por que Vanessa estava com tanta pressa. Vanessa suspirou irritada antes de responder que queria investir em novos negócios ao lado do marido e precisava resolver aquilo logo. Em seguida falou algo que atravessou Helena profundamente. Disse que já passou da hora da irmã parar de viver presa ao passado e entender que aquela casa humilde não combinava mais com a realidade delas. Helena quase sorriu de tristeza ouvindo aquilo, porque fazia muito tempo que Vanessa já não dividia a mesma realidade dela. O clima na sala começou a ficar pesado. Helena tentou explicar novamente que não queria vender a casa,
porque aquele lugar era a única ligação viva que ainda sentia ter com os pais. Mas Vanessa perdeu a paciência. Disse que Helena sempre foi emocional demais e que era justamente por isso que nunca conseguiu crescer na vida. O silêncio caiu imediatamente depois daquela frase. Helena sentiu os olhos marejarem, mas dessa vez não abaixou a cabeça. Pela primeira vez em muitos anos, olhou diretamente para a irmã e perguntou se ela realmente acreditava que dinheiro tornava alguém maior do que os outros. Vanessa ficou surpresa com o tom firme dela, mas continuou dizendo que pelo menos lutou para conquistar uma vida melhor, diferente de pessoas que se acomodam na simplicidade. Aquilo foi longe demais. Helena respirou fundo tentando controlar a dor. Então levantou devagar do sofá e caminhou até a estante antiga da sala. Pegou a caixa de madeira deixada pela mãe e voltou segurando o envelope nas mãos. Vanessa observava sem entender nada. A voz de Helena saiu baixa, mas firme. Disse que existiam coisas sobre aquela família que Vanessa nunca soube. O semblante dela mudou imediatamente. Helena colocou a carta e os documentos sobre a mesa. O silêncio dentro da sala ficou tão pesado que até o som distante dos carros na rua parecia desaparecer. Vanessa começou a ler sem compreender completamente no início. Mas conforme avançava pelas linhas escritas por Dona Celina, a expressão dela começou a mudar. Primeiro confusão, depois incredulidade, e então um choque tão forte que as mãos passaram a tremer segurando o papel. O rosto perdeu completamente a cor. Vanessa levantou os olhos lentamente para Helena sem conseguir falar nada. Porque naquele instante, toda a vida que acreditava conhecer começava a desmoronar diante dela. Vanessa permaneceu parada no meio da sala, segurando a carta da mãe com as mãos trêmulas. O silêncio era tão pesado que parecia sufocar o ambiente inteiro. Durante alguns segundos, ela apenas encarou Helena sem conseguir organizar nenhuma palavra. Como se a mente estivesse tentando negar tudo aquilo desesperadamente. Então voltou os olhos para o papel outra vez e releu alguns trechos em silêncio. A cada linha, o choque aumentava. A revelação de que não era filha biológica de Dona Celina e do homem que sempre chamou de pai parecia destruir décadas inteiras de certezas. Vanessa sentiu as pernas fraquejarem e precisou sentar novamente no sofá. Helena observava tudo com o coração apertado. Mesmo depois de todas as humilhações, ver a irmã daquele jeito ainda machucava profundamente. Vanessa finalmente levantou a voz, mas ela saiu fraca, quase perdida. Perguntou se aquilo era verdade. Helena respondeu baixinho que também descobriu tudo há poucos dias. Explicou sobre a caixa antiga, a carta da mãe e a confirmação feita por Neide. Vanessa levou as mãos ao rosto, tentando respirar direito. O mundo ao redor parecia distante. Durante toda a vida acreditou saber exatamente quem era. E agora, de repente, tudo parecia estranho. As lembranças da infância começaram a voltar de forma confusa dentro da cabeça dela. Dona Celina protegendo ela de febres na madrugada. O pai ensinando a andar de bicicleta. Helena trabalhando cedo para comprar material escolar quando faltava dinheiro. Tudo aquilo era real. Tudo aquilo foi amor verdadeiro. Mas junto dessas lembranças surgiu também um peso enorme. Culpa. Porque a mesma família que acolheu ela sem obrigação nenhuma foi justamente a família que ela começou a desprezar quando ficou rica. Vanessa começou a chorar pela primeira vez em muitos anos. Não um choro controlado, mas um desespero silencioso de alguém percebendo o tamanho dos próprios erros. Helena permaneceu sentada sem saber se aproximava ou não. Até que Vanessa perguntou algo com a voz quebrada. Você sempre soube. Helena balançou a cabeça dizendo que não. Explicou que para ela Vanessa sempre foi apenas irmã. Nunca existiu diferença. Aquela resposta fez Vanessa desabar ainda mais. Porque no fundo percebia algo terrível. A única pessoa que realmente amou ela, sem interesse durante toda a vida, foi justamente quem ela mais humilhou nos últimos anos. O silêncio voltou à sala enquanto as duas tentavam lidar com emoções impossíveis de organizar rapidamente. Depois de alguns minutos, Vanessa perguntou sobre a casa.
Helena então explicou que Dona Celina deixou oficialmente o imóvel apenas no nome dela. Não por vingança, mas porque acreditava que Helena jamais abandonaria a memória da família. Vanessa abaixou os olhos imediatamente. Pela primeira vez, percebeu claramente como a própria mãe enxergava as duas antes de morrer. E aquilo machucou mais do que qualquer perda financeira. Naquela noite, Vanessa foi embora sem discutir, sem gritar, sem arrogância. Entrou no carro ainda segurando a carta, com os olhos inchados de tanto chorar. Dirigiu pelas ruas iluminadas de Goiânia, sem rumo definido, enquanto pensamentos antigos invadiam a mente sem parar. As festas luxuosas, os ambientes sofisticados, as pessoas que admiravam ela pelo dinheiro e status. Tudo aquilo começou a parecer vazio de repente. Porque agora entendia que passou anos tentando fugir justamente das pessoas que mais amaram ela no mundo. Quando chegou em casa, encontrou o marido, Renato, assistindo televisão na sala moderna do apartamento luxuoso. Vanessa entregou a carta para ele sem conseguir explicar direito. Renato leu rapidamente em silêncio, mas a reação dele foi completamente diferente do que ela esperava. Em vez de preocupação emocional, perguntou imediatamente sobre a herança e os direitos sobre a casa. Aquilo atingiu Vanessa como um soco, porque naquele instante percebeu outra verdade dolorosa. Enquanto Helena cuidou dela por amor durante toda a vida, muitas pessoas ao redor dela agora se aproximavam apenas por interesse. Renato ainda tentou argumentar sobre possibilidade de contestar documentos na justiça. Mas Vanessa já não conseguia ouvir direito. Sentou na cama do quarto, sentindo um vazio enorme crescendo dentro dela. Pela primeira vez em muitos anos, se enxergou de verdade. E não gostou do que viu. Enquanto isso, Helena passou aquela madrugada, acordada olhando fotografias antigas espalhadas pela mesa da cozinha. Mesmo depois de revelar toda a verdade, não sentia alívio. Sentia tristeza. Porque no fundo nunca quis machucar Vanessa. Só queria parar de ser tratada como alguém sem valor. O problema é que algumas verdades, quando aparecem tarde demais, acabam destruindo muito mais do que mentiras antigas. Depois da descoberta sobre a própria origem, Vanessa mudou completamente nos dias seguintes. O brilho exagerado das redes sociais desapareceu. As fotos em restaurantes caros pararam. As mensagens no grupo da família ficaram silenciosas. Pela primeira vez em muitos anos, ela parecia perdida dentro da própria vida. Enquanto isso, Helena continuava tentando manter a rotina normalmente. Ia trabalhar na escola mesmo sentindo o cansaço aumentar por causa do problema no coração. Preparava café simples pela manhã, cuidava da casa antiga e tentava ignorar a confusão emocional que aquela revelação trouxe para dentro da família. Mas algo dentro dela também havia mudado. Pela primeira vez em muito tempo, Helena começou a perceber o próprio valor. Não apenas como irmã sacrificada ou mulher simples, mas como alguém que carregou a família inteira nas costas durante décadas sem receber reconhecimento algum. Certo dia, durante o intervalo na escola, uma colega comentou sobre a reportagem de um projeto social que precisava de voluntárias para ensinar culinária e costura para mulheres em situação difícil em Goiânia. Helena ouviu aquilo em silêncio no começo, mas a coordenadora da escola insistiu dizendo que ela tinha talento e paciência rara com pessoas. Helena ficou pensativa. Fazia muito tempo que ninguém enxergava potencial nela, além da obrigação de trabalhar e sobreviver. Naquela mesma semana, resolveu visitar o projeto. O lugar funcionava em um centro comunitário simples na periferia da cidade. Mulheres de várias idades aprendiam pequenas profissões para tentar recomeçar a vida. Algumas fugiram de relacionamentos abusivos. Outras perderam emprego ou família. Helena entrou ali apenas para conhecer, mas acabou ficando a tarde inteira conversando, ensinando receitas simples e ajudando uma senhora mais velha que não conseguia costurar direito. Quando voltou para casa naquele dia, sentiu algo diferente dentro do peito. Não felicidade completa, mas propósito. Enquanto Helena começava lentamente a reencontrar sentido na própria vida,
Vanessa enfrentava uma crise cada vez maior dentro do casamento. Renato passou a pressionar constantemente sobre os documentos da casa e possíveis disputas judiciais. Dizia que Helena manipulou Dona Celina e que aquilo podia ser revertido. Mas Vanessa já não tinha forças para entrar naquela guerra. Porque no fundo sabia que o problema nunca foi dinheiro. O problema foi a forma cruel como passou anos tratando a única irmã que realmente esteve ao lado dela desde o começo. Em uma noite particularmente difícil, Vanessa acabou discutindo feio com Renato. Ele acusou Helena de querer tomar tudo, enquanto Vanessa permanecia em silêncio, olhando para a janela do apartamento luxuoso. Até que respondeu algo que nem ela mesma imaginava dizer. Ela já deu tudo para mim muito antes dessa casa existir. Renato ficou irritado dizendo que ela estava sendo emocional. Mas Vanessa finalmente enxergava o vazio da vida que construiu baseada apenas em aparência e status. Naquela madrugada, sem conseguir dormir, começou a abrir caixas antigas guardadas no armário. Encontrou cadernos da infância, fotografias e até cartas antigas escritas por Helena quando Vanessa ainda estudava para vestibular. Em uma delas, Helena dizia que tinha orgulho enorme da irmã e sonhava ver ela conquistando tudo aquilo que ela mesma nunca conseguiu viver. Vanessa chorou segurando aquele papel amarelado, porque naquele instante percebeu algo devastador. Enquanto ela subia na vida tentando esconder as próprias origens, Helena continuava torcendo sinceramente pela felicidade dela. Dias depois, Vanessa tomou coragem e apareceu inesperadamente na pequena casa antiga da família. Helena estava regando plantas na varanda quando viu o carro chegando. O coração acelerou imediatamente. Vanessa saiu do veículo sem maquiagem, sem roupas sofisticadas e sem aquela postura arrogante que sempre carregava nos últimos anos. Parecia menor, cansada, humana outra vez. As duas ficaram alguns segundos em silêncio até Vanessa finalmente falar. Disse que precisava conversar. Helena abriu passagem devagar, sem dizer nada. Entraram na cozinha simples, onde tantas memórias ainda existiam espalhadas pelas paredes. Vanessa olhava tudo ao redor, como se estivesse vendo aquela casa pela primeira vez de verdade. Então começou a chorar novamente. Pediu desculpas. Não apenas pela pressão sobre a casa, mas pelos anos inteiros de desprezo, vergonha e distância. Confessou que passou tanto tempo tentando provar valor para pessoas importantes que acabou esquecendo quem realmente esteve ao lado dela quando não tinha absolutamente nada. Helena sentiu os olhos marejarem imediatamente, porque durante muito tempo sonhou ouvir aquelas palavras. Mas a dor acumulada ainda existia, e algumas feridas profundas não desaparecem apenas com arrependimento. Mesmo assim, naquele instante, olhando a irmã destruída emocionalmente diante dela, Helena percebeu que talvez ambas fossem vítimas de algo maior. A necessidade desesperada de ser aceito por um mundo que muitas vezes ensina as pessoas a terem vergonha da própria origem. Depois daquela conversa na cozinha, algo começou a mudar lentamente entre Helena e Vanessa. Não foi imediato. Não existiram abraços apagando anos de dor em poucos minutos. O silêncio ainda carregava feridas profundas. Mas pela primeira vez em muito tempo, havia verdade entre as duas. E verdade, mesmo quando dói, costuma ser o primeiro passo para reconstruir alguma coisa. Vanessa passou a visitar a irmã com mais frequência nos dias seguintes. No começo chegava tímida, quase sem jeito, como alguém entrando em um lugar onde já não sabia se ainda era bem-vinda. Helena mantinha certa distância emocional, não por maldade, mas porque passou anos engolindo humilhações em silêncio. O coração dela ainda tentava entender se podia confiar novamente. Mesmo assim, permitia que Vanessa permanecesse ali. Às vezes tomavam café juntas na varanda. Outras vezes apenas conversavam sobre Dona Celina, relembrando histórias antigas da infância que ficaram esquecidas durante anos. E aos poucos, Vanessa começou a enxergar coisas que ignorou durante muito tempo. As mãos cansadas da irmã marcadas por anos de trabalho pesado.
Os remédios sobre a mesa por causa do problema no coração. As roupas simples usadas até gastarem completamente. Pela primeira vez, percebeu o tamanho dos sacrifícios que Helena fez silenciosamente para garantir que ela tivesse oportunidades melhores. E junto dessa percepção veio uma culpa difícil de suportar. Enquanto isso, o casamento de Vanessa desmoronava rapidamente. Renato já não escondia a irritação por ela ter desistido da ideia de brigar judicialmente pela casa. As discussões ficaram constantes. Em uma delas, ele chegou a dizer que Vanessa estava jogando fora uma fortuna por sentimentalismo. Foi então que ela finalmente respondeu algo que guardava dentro do peito fazia tempo. Disse que durante anos confundiu riqueza com valor humano. E que talvez aquela casa simples tivesse mais dignidade do que muita cobertura de luxo onde viveu nos últimos anos. Renato ficou em silêncio olhando para ela como se estivesse diante de outra pessoa. Porque realmente estava. A mulher arrogante que tinha vergonha da própria irmã começava lentamente a desaparecer. Certo domingo de manhã, Helena foi até o centro comunitário onde ajudava no projeto social de culinária. Vanessa decidiu acompanhar ela sem avisar muita gente. Assim que chegaram, várias mulheres receberam Helena com carinho, abraços e sorrisos sinceros. Algumas chamavam ela de Dona Helena, outras agradeciam pelas receitas e conselhos que receberam nas últimas semanas. Vanessa observava tudo em silêncio, e pela primeira vez percebeu algo que dinheiro nenhum conseguiu dar para ela: respeito verdadeiro. Helena era admirada ali não por status, aparência ou influência, mas porque ajudava pessoas de coração aberto. Durante aquela manhã, Vanessa ajudou discretamente organizando ingredientes e limpando mesas. No começo parecia deslocada, mas aos poucos começou a conversar com algumas mulheres do projeto. Ouviu histórias difíceis, dores profundas e recomeços inesperados. E algo dentro dela começou a mudar de forma ainda mais forte. Pela primeira vez em muitos anos, se sentiu útil sem precisar impressionar ninguém. Na volta para casa, enquanto o carro atravessava as ruas movimentadas de Goiânia, Vanessa permaneceu em silêncio, olhando a cidade pela janela. Até que falou algo baixo para Helena. Passei a vida inteira tentando parecer importante, e acho que nunca fui tão vazia quanto naquela época. Helena virou o rosto devagar olhando para a irmã. Não respondeu imediatamente, porque entendia aquela dor mais do que Vanessa imaginava. Muita gente passa a vida inteira tentando ser aceita em lugares que exigem justamente que ela abandone quem realmente é. Alguns dias depois, Vanessa tomou uma decisão inesperada. Pediu separação de Renato. A conversa foi longa, difícil e cheia de acusações. Renato dizia que ela estava destruindo a própria vida por culpa da irmã, mas Vanessa finalmente enxergava algo que antes ignorava completamente. O casamento deles era baseado em aparência, status e interesse, nunca em afeto verdadeiro. Quando saiu do apartamento levando apenas algumas malas simples, sentiu medo. Mas junto do medo existia também uma sensação estranha de liberdade. Pela primeira vez em muitos anos, estava fazendo uma escolha pensando no próprio coração, e não na imagem que precisava manter diante dos outros. Naquela noite, Vanessa apareceu na casa de Helena, carregando poucas roupas e os olhos vermelhos de tanto chorar. Helena abriu a porta surpresa. Vanessa então perguntou baixinho se podia ficar ali por alguns dias até reorganizar a vida. O silêncio tomou conta da varanda por alguns segundos. Helena olhou para a irmã, lembrando automaticamente de outra época. Uma época em que Vanessa ainda era apenas uma menina assustada, precisando de abrigo. E então, sem dizer muitas palavras, Helena apenas abriu espaço para ela entrar. A primeira noite de Vanessa novamente dentro da antiga casa da família foi estranha para as duas. O silêncio carregava memórias demais. Helena preparou café simples e separou lençóis limpos no quarto onde a irmã dormia quando ainda eram jovens. Vanessa entrou no cômodo, devagar observando tudo ao redor. Algumas coisas permaneciam exatamente iguais. A cômoda antiga perto da janela. As fotografias envelhecidas sobre a parede.
O pequeno ventilador barulhento que Dona Celina insistia em usar mesmo nos dias mais quentes de Goiânia. Vanessa passou os dedos sobre os móveis, sentindo o peito apertar. Durante anos tentou fugir daquele lugar, porque acreditava que simplicidade era motivo de vergonha. Agora percebia que ali existiam as únicas lembranças verdadeiras de amor que teve na vida. Naquela madrugada, quase não conseguiu dormir. Ficou olhando para o teto enquanto pensamentos antigos invadiam a mente sem parar. Helena acordando cedo para trabalhar enquanto ela ainda dormia para ir à escola. Helena costurando roupas até tarde para pagar cursinho. Helena desistindo dos próprios sonhos para garantir que a irmã pudesse conquistar os dela. E o pior de tudo era perceber que, depois de tudo isso, ela ainda teve coragem de humilhar aquela mulher diante de outras pessoas. Pela primeira vez em muitos anos, Vanessa sentiu vergonha de si mesma. Enquanto isso, Helena também permanecia acordada no quarto ao lado. O coração continuava carregando dor, mas junto dela existia outra sensação difícil de explicar: compaixão. Porque olhando para Vanessa agora, já não via apenas a irmã arrogante dos últimos anos. Via também uma mulher perdida tentando reencontrar quem realmente era. Nos dias seguintes, a rotina da casa começou a mudar completamente. Vanessa passou a ajudar nas tarefas simples do dia a dia. Preparava café, limpava quintal e acompanhava Helena até o centro comunitário onde ela fazia trabalho voluntário. No começo parecia deslocada naquele ambiente simples, mas aos poucos começou a criar vínculos reais com as mulheres do projeto. Algumas compartilhavam histórias de abandono, humilhação e recomeço que faziam Vanessa refletir ainda mais sobre a própria vida. Certo dia, uma senhora do projeto segurou a mão dela depois de uma conversa e disse algo simples: "Quando a gente esquece de onde veio, acaba se perdendo de si mesma." Aquela frase ficou ecoando na cabeça de Vanessa o resto do dia inteiro. Enquanto isso, Helena começou a piorar fisicamente. O problema no coração causava cansaço constante e algumas tonturas fortes durante o trabalho. Mesmo tentando esconder, Vanessa percebeu rapidamente. Em uma manhã, encontrou a irmã sentada na cozinha, respirando com dificuldade depois de sentir forte dor no peito. O medo tomou conta dela imediatamente. Levou Helena para o hospital praticamente em desespero. Durante horas ficou sentada na recepção fria, esperando notícias enquanto lembranças antigas voltavam sem parar. E então percebeu algo doloroso. Durante anos, Helena enfrentou tudo sozinha. Problemas financeiros, doença da mãe, solidão e até a própria saúde fragilizada. Tudo enquanto ela estava ocupada tentando impressionar pessoas ricas em festas luxuosas. Quando o médico finalmente apareceu dizendo que Helena precisaria iniciar tratamento mais sério e reduzir esforço físico imediatamente, Vanessa sentiu o coração apertar como nunca antes. Na volta para casa, permaneceu em silêncio dirigindo pelas ruas movimentadas de Goiânia enquanto Helena descansava no banco do passageiro. Até que falou baixinho, quase chorando. Disse que passou tanto tempo tentando fugir da família que quase perdeu a pessoa mais importante da vida dela sem perceber. Helena virou o rosto devagar olhando para a irmã. E pela primeira vez em muitos anos viu verdade real nos olhos dela. Naquela noite, Vanessa tomou outra decisão importante. Vendeu várias joias, bolsas caras e objetos luxuosos que acumulou durante anos apenas para manter aparência de riqueza. Usou parte do dinheiro para ajudar no tratamento da irmã e outra parte para financiar melhorias no centro comunitário onde Helena trabalhava como voluntária. Mas fez tudo em silêncio, sem postar nada em rede social ou buscar reconhecimento. Porque finalmente começava a entender a diferença entre parecer boa pessoa e realmente ser uma. Alguns meses antes, Vanessa pisaria naquele mesmo bairro simples sentindo vergonha. Agora caminhava ao lado de Helena, carregando caixas de alimentos para famílias carentes, sem se importar com maquiagem, status ou opinião dos outros. E talvez essa tenha sido a maior transformação de todas. Pela primeira vez desde que ficou rica, Vanessa
começava lentamente a voltar a ser humana outra vez. Os meses começaram a passar de forma diferente dentro da antiga casa da família. Pela primeira vez em muitos anos, o ambiente voltou a ter vida. O cheiro de café fresco pela manhã, conversas simples na cozinha, risadas discretas durante o jantar. Pequenas coisas que pareciam perdidas no passado começaram lentamente a reaparecer. Helena continuava o tratamento do coração com acompanhamento médico constante. Ainda existiam dias difíceis, dores inesperadas e muito cansaço físico. Mas agora ela já não enfrentava tudo sozinha. Vanessa acompanhava consultas, organizava remédios e fazia questão de estar presente em cada momento importante. E isso mexia profundamente com Helena, porque durante muito tempo acreditou que a irmã havia se perdido para sempre naquele mundo de aparência e arrogância. Mas agora começava a enxergar novamente a menina sensível que existia antes de tudo mudar. Enquanto isso, a transformação de Vanessa chamava a atenção até das pessoas próximas. Alguns familiares estranharam quando ela desapareceu de festas luxuosas e eventos importantes em Goiânia. Outros começaram a comentar sobre o fim do casamento e os boatos envolvendo a herança da família. Mas pela primeira vez na vida, Vanessa parecia não se importar mais com a opinião dos outros. Havia coisas maiores ocupando espaço dentro dela agora. Certo sábado de manhã, Helena levou Vanessa até o cemitério onde Dona Celina estava enterrada. Fazia muito tempo que as duas não iam juntas ali. Caminharam em silêncio entre os túmulos até pararem diante da lápide simples da mãe. O vento quente balançava as árvores, enquanto Vanessa permanecia olhando o nome de Dona Celina gravado na pedra. Então começou a chorar baixinho. Não como alguém que acabou de perder alguém, mas como alguém percebendo tarde demais o tamanho do amor que recebeu durante a vida inteira. Vanessa ajoelhou devagar diante da lápide e pediu desculpas. Pela distância. Pela arrogância. Pela vergonha das próprias origens. Pela forma cruel como tratou Helena nos últimos anos. Helena observava tudo em silêncio com os olhos marejados. Porque sabia que Dona Celina, mesmo depois de tudo, ainda teria amado aquela filha exatamente do mesmo jeito. Antes de irem embora, Vanessa segurou a mão da irmã e disse algo que nunca teve coragem de admitir antes. Falou que passou anos tentando ser aceita por pessoas importantes, porque no fundo sempre teve medo de não merecer amor de verdade. Talvez porque, mesmo sem saber da própria origem, carregava dentro dela uma sensação antiga de abandono que nunca conseguiu explicar. Helena apertou a mão dela emocionada, porque finalmente entendia que muita da arrogância de Vanessa nasceu justamente de insegurança e vazio emocional. Algumas pessoas machucam os outros tentando esconder as próprias dores. Na semana seguinte, o centro comunitário organizou um pequeno evento para arrecadar fundos. Helena ficou responsável pelas comidas e Vanessa ajudou na organização. O bairro inteiro apareceu para apoiar. Mulheres do projeto levaram filhos, vizinhos ajudaram com música e até pequenos comerciantes locais fizeram doações. Em determinado momento, a coordenadora do projeto pediu para Helena falar algumas palavras. Ela ficou nervosa imediatamente. Nunca gostou de atenção. Mas acabou aceitando. Sentada diante de dezenas de pessoas simples, Helena respirou fundo antes de começar. Falou sobre dificuldades, solidão e recomeços. Mas então disse algo que emocionou todo mundo ali. Disse que durante muito tempo acreditou que ser forte significava suportar tudo calada. Mas aprendeu tarde que força verdadeira também é permitir que outras pessoas cuidem da gente. Vanessa chorava discretamente ouvindo aquilo no meio do público, porque sabia que parte daquela fala era sobre ela também. No fim do evento, várias pessoas abraçaram Helena, agradecendo pelas palavras e pelo trabalho voluntário que fazia no bairro. Uma senhora mais velha comentou que ela ajudou muita gente a recuperar esperança. E naquele instante, Vanessa percebeu algo profundamente bonito.
Helena passou a vida inteira achando que era apenas uma mulher simples sem grandes conquistas. Mas na verdade deixou marcas humanas muito maiores do que riqueza alguma poderia comprar. Naquela noite, enquanto voltavam para casa pelas ruas iluminadas de Goiânia, Vanessa olhou pela janela do carro e sentiu uma paz estranha dentro do peito. Pela primeira vez em décadas, já não precisava fingir ser alguém diferente. E isso valia mais do que qualquer luxo que perdeu pelo caminho. O último semestre daquele ano transformou completamente a vida das duas irmãs. A antiga casa da família, que durante tanto tempo carregou silêncio, mágoa e lembranças dolorosas, voltou a ser um lugar cheio de vida. O quintal simples ganhou flores novas plantadas por Helena. A cozinha voltou a ter cheiro constante de comida fresca e café passado na hora. E pela primeira vez em muitos anos, Vanessa começou a sentir que realmente pertencia a algum lugar. O tratamento do coração de Helena continuava exigindo cuidados constantes, mas os médicos perceberam melhora significativa depois que ela reduziu o ritmo pesado de trabalho e passou a viver com menos estresse. Vanessa assumiu boa parte das despesas da casa sem transformar aquilo em obrigação ou dívida emocional, como fazia antigamente. Agora ajudava em silêncio, com humildade verdadeira. E isso mudou completamente a relação entre as duas. Helena ainda carregava algumas cicatrizes emocionais difíceis de apagar. Certas palavras ditas pela irmã no passado ainda machucavam quando voltavam à memória. Mas aos poucos percebeu algo importante. Guardar rancor também aprisiona a gente no sofrimento. E depois de uma vida inteira carregando peso demais, ela já não queria continuar presa à dor. Enquanto isso, Vanessa se afastou definitivamente do mundo de aparência que dominou sua vida durante anos. O divórcio com Renato foi concluído sem grandes brigas. Muitos conhecidos desapareceram junto com o status social que ela perdeu. Algumas pessoas comentavam pelas costas que ela enlouqueceu depois da separação. Mas pela primeira vez, Vanessa já não sentia necessidade de provar nada para ninguém. Porque agora entendia que passar a vida tentando impressionar os outros pode deixar uma pessoa vazia por dentro. Certo domingo, o centro comunitário organizou uma grande confraternização de fim de ano para as famílias do bairro. Helena foi homenageada pelo trabalho voluntário que desenvolveu com tantas mulheres ao longo dos últimos meses. Quando anunciaram o nome dela diante de todos, o salão inteiro aplaudiu de pé. Helena ficou emocionada sem saber onde esconder o rosto de tanta vergonha boa. Vanessa observava aquilo com os olhos cheios de lágrimas, porque finalmente enxergava a irmã da forma que deveria ter enxergado desde o começo, uma mulher extraordinária. Não por dinheiro, roupas ou posição social, mas pela capacidade rara de amar, cuidar e permanecer presente mesmo depois de tanta dor. Durante a homenagem, a coordenadora do projeto falou algo que marcou profundamente todo mundo ali. Disse que algumas pessoas mudam vidas sem aparecer em jornais, sem ficar famosas e sem acumular riqueza. Mudam vidas apenas oferecendo dignidade, escuta e amor nos momentos mais difíceis. E que Helena era exatamente esse tipo de pessoa. Vanessa chorou sem conseguir controlar as lágrimas, porque sabia que passou anos desprezando justamente aquilo que existia de mais valioso na própria família. Depois do evento, já de noite, as duas irmãs voltaram caminhando devagar pelas ruas tranquilas do bairro. O vento quente de Goiânia balançava as árvores enquanto as luzes dos postes iluminavam a calçada antiga. Em determinado momento, Vanessa parou olhando para a irmã e perguntou algo que carregava dentro do peito fazia muito tempo. Perguntou como Helena conseguiu continuar amando ela mesmo depois de tantas humilhações. Helena ficou em silêncio por alguns segundos antes de responder. Disse que durante muitos anos confundiu amor com obrigação de suportar tudo calada. Mas também disse que família verdadeira não nasce apenas do sangue. Nasce das pessoas que escolhem permanecer umas pelas outras mesmo depois das quedas. Vanessa segurou a mão da irmã emocionada.
porque naquele instante percebeu algo que talvez passasse a vida inteira tentando encontrar em lugares errados. Amor verdadeiro não exige aparência, status ou perfeição. Apenas presença sincera. Alguns meses depois, a antiga casa da família passou por pequenas reformas simples feitas pelas duas juntas. Não para vender, mas para continuar existindo. Vanessa decidiu transformar parte do quintal em um pequeno espaço comunitário onde Helena pudesse ensinar culinária e costura para mulheres do bairro. O lugar ganhou vida rapidamente. Crianças corriam pelo quintal, senhoras aprendiam receitas e mulheres em situação difícil encontravam ali acolhimento e esperança. E toda vez que Helena observava aquilo acontecendo dentro da casa onde cresceu, sentia que Dona Celina estaria sorrindo em algum lugar. Porque no fim, a família dela sobreviveu. Não perfeita, não sem dor, mas reconstruída através do perdão, da verdade e da coragem de recomeçar. E essa foi a história de Helena e Vanessa, uma história sobre abandono, orgulho, origem e redenção. Agora eu quero saber de você. Você conseguiria perdoar alguém depois de tanta humilhação? Me conta aqui nos comentários a sua opinião, porque eu leio todos. E aproveita também para dizer de que cidade ou país você está assistindo essa história. Se essa história te emocionou, deixa o like. Se inscreve no canal e ativa as notificações para continuar acompanhando novas histórias emocionantes como essa.